Carta de Tiago, capítulo 5. E agora cabe aos ricos: chorai e gemei por causa das penas que se aproximam de vós. Vossa riqueza está podre, vossas vestes estão comidas pela traça, vossa prata e ouro estão corroídos, sua ferrugem testemunha contra vós, consumirá vossas carnes como fogo. Entesourastes para o fim do mundo. A diária dos trabalhadores, que não pagastes aos que ceifaram vossos campos, ergue o grito. O clamor dos ceifadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes na terra com luxo refinado. Cevastes vossos corpos para o dia da matança. Oprimistes e matastes o inocente. Não resistirá Deus contra vós? Irmãos, tende paciência até que venha o Senhor. Prestai atenção no lavrador, como espera com paciência até receber as primeiras chuvas e as tardias, com a esperança do valioso fruto da terra. Tende também vós paciência. Fortalecei o ânimo, pois a chegada do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, e não sereis julgados. Vede, o juiz está à porta. Como exemplo de sofrimentos suportados com paciência, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor. Vede, declaramos felizes os que resistiram. Ouvistes falar como Jó resistiu, e conheceis o desfecho que Deus lhe proporcionou, pois o Senhor é compassivo e piedoso. Sobretudo, irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem de outro modo. Vosso sim, seja sim, vosso não, seja não, e assim não sereis submetidos a julgamento. Alguém de vós sofre? Ore. Alguém está feliz? Cante. Um de vós está doente? Chame os anciãos da comunidade para que rezem por ele e o unjam com azeite, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o fará levantar-se. E se cometeu pecados, serão perdoados. Confessai uns aos outros os pecados, rezai um pelos outros, e vos curareis. Muito pode a oração solícita do justo. Elias era um homem frágil como nós, porém rezou pedindo que não chovesse, e na terra não choveu por 3 anos e 6 meses. Rezou novamente, e o céu soltou a chuva e a terra deu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vós se afasta da verdade e outro o reconduz, aquele que converte o pecador do mau caminho salvará a sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Comentário: Bíblia do Peregrino, Tiago, capítulo 5. Versículos de 1 a 6. Trata das riquezas injustas, fruto de extorsão ou exploração, de mandar trabalhar sem pagar a diária, tema frequente no Antigo Testamento. Na legislação, Levítico 19:3, Deuteronômio 24, de 14 a 15. No governo, Jeremias 22:3, 13 a 17. Num juramento de inocência, Jó 31, de 38 a 39. A ameaça é apaixonada e o tom sarcástico. As riquezas se voltam contra seus possuidores, numa espécie de vingança imanente. A riqueza gera um fogo que consumirá. Os corpos que engordam cevam-se para a matança. Versículo 2. Eclesiástico 29:10 é uma exortação a emprestar mesmo a fundo perdido. Eclesiástico 31, de 1 a 11, contrapõe o rico cobiçoso ao que não se perverte pela riqueza. Duríssima é a denúncia de Eclesiástico 34, de 20 a 22.
Versículo 5. Ver a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, de 19 a 31. Versículo 6. O versículo deve ser lido em inclusão com 4:6, que tinha função programática. Desse modo, fica claro que o sujeito implícito do verbo resistir é Deus e o sentido é coerente. 4:6. Deus resiste aos soberbos. 5:6. Não resistirá Deus contra vós? Versículos de 7 a 10. Exortando à paciência e à perseverança, supõe que a parousia esteja próxima e que será o tempo do julgamento final e definitivo. Era a crença das comunidades primitivas, em parte apoiada nas escatologias evangélicas, conforme Mateus 24:33 e seus respectivos contextos. A comparação das primeiras chuvas e as tardias corresponde ao regime agrícola da Palestina, Deuteronômio 11:14, Oséias 6:3. Versículo 11. O exemplo de Jó, como acontece numa tradição, limita-se aos primeiros capítulos do livro e ao último. Compassivo e piedoso são atributos litúrgicos de Deus. Êxodo 34:6, Salmo 86:15, Joel 2:13. Versículo 12. Sobre o juramento, Mateus 5:34 a 37, Eclesiástico 23, de 9 a 11. O sim e o não, 2 Coríntios 1:17. Versículos de 13 a 18. Para orientar-nos nesse texto breve e elíptico, será útil recordar o esquema de alguns salmos de súplica, especialmente da parte de doentes. Parte-se da experiência dolorosa da doença, que é interpretada como castigo de Deus por algum pecado. O doente se arrepende, pede perdão e cura. Às vezes antecipa a ação de graças. Ver todo o Salmo 38. Exorta a orar em diversas ocasiões, em sofrimentos e alegrias, numa doença supostamente grave. Em 2 casos, o interessado suplica ou canta hinos. No terceiro caso, o autor introduz um rito público, oficiado por anciãos ou responsáveis da comunidade. O paciente só chama e se submete à cerimônia que se compõe de rito e palavra. O rito é uma unção com óleo, conforme Isaías 1:6, Marcos 6:13, elevada à categoria sagrada pelos oficiantes e pela oração. Esta é precedida ou acompanhada da invocação ao Senhor. A fé dos oficiantes obtém a saúde do doente, que pelo contexto deve ser a saúde corporal. Pode acontecer que a doença seja efeito de algum pecado, segundo a crença antiga. Por exemplo, Salmo 38, de 4 a 6. Em tal caso, pelo rito, os pecados lhe serão perdoados. No caso de Ezequias, Isaías 38, o doente ora sem confessar pecados, e o profeta aplica o remédio. É tradicional dar a Deus o título de médico, Deuteronômio 32:39. Eclesiástico 38 recomenda ao doente purificar-se dos pecados, rezar e chamar o médico. Tiago fala de um ato sagrado oficial. A doutrina e a prática da oração dos enfermos, outrora chamada extrema unção, se apoia nesse texto. Tiago fala de um ato sagrado, oficial. Não se ocupa de outros remédios humanos. Versículo 16. No Antigo Testamento e no judaísmo, há vários tipos de confissão de pecados. Do doente a Deus, Salmo 32:5. Do pecador a um profeta, 2 Samuel 12. Litúrgica, Salmo 51. O dia da expiação, Levítico 16. Coletiva, Neemias 9, Baruque de 1 a 3. Tiago fala de uma confissão mútua, ao que parece de pecados concretos, com oração mútua pela saúde corporal ou espiritual, conforme Provérbio 28:13. Versículos de 17 a 18. Elias pode representar todo o profetismo, 1 Reis 17 a 18. Versículos de 19 a 20.
A frase grega não resolve a atribuição de funções sintáticas. Quem é o beneficiário? O mais lógico é que se salve o extraviado, quando o outro o encaminha e faz com que os pecados sejam perdoados, cobertos, conforme Salmo 32:1. Outros pensam que o beneficiário é quem encaminha, o que não se exclui. Conseguir uma conversão já é honra e privilégio. A citação de Provérbios 10:12 é segundo o grego e não corresponde ao sentido original.